Alguns dias atrás foi lançado o Langflow 1.8. Essa versão traz algumas funcionalidades novas, muito interessantes, né? Um Vector Database embutido na solução, uma nova maneira de acompanhar a execução do fluxo, né? O tracing de execução de um fluxo e de um agente também embutida no Langflow, uma nova camada de API, gerenciamento de modelos, enfim, uma série de novas funcionalidades bem interessantes, e a gente vai ver algumas delas aqui nesse vídeo. Então deixa seu like, se inscreve no canal, deixa seu comentário aqui embaixo de onde você está vendo, o que você gostaria de ver, e vamos lá dar uma olhada nisso. Bom, vamos lá então, começando dando uma olhada aqui. Eu acabei de instalar o Langflow 1.8, eu estou rodando ele aqui dentro do Docker. Uma das coisas legais dessa versão, a imagem Docker, que era um pouco grande, ela já reduziu bastante. O tempo de início do Langflow foi bem acelerado, então se você está rodando o Langflow em produção, a primeira coisa, acho que o primeiro ganho que a gente vai ter é justamente essa imagem Docker, que hoje está bem mais otimizada, tá? Bom, eu estou aqui na interface do Langflow, então uma das primeiras mudanças que a gente tem nessa versão é a possibilidade da gente gerenciar conexão com os modelos de modo centralizado, tá? Eu vou fazer isso agora no começo, porque depois a gente vai reusar essa configuração tanto na parte de base de conhecimento quanto no agente. Então aqui nas settings do Langflow, então estou na 1.81, nas settings a gente vai ter essa opção aqui, Model Providers, tá? Aqui é onde você vai configurar a sua chave, quais modelos você quer deixar ativos ou não, para todos os agentes e knowledge bases que você for utilizar, tá? Para esse exemplo aqui, então, eu vou ativar os modelos da OpenAI. Então, eu vou colocar a minha chave aqui e eu posso também, vou salvar. E aí agora eu posso configurar quais modelos eu quero ou não deixar ativos para todos os agentes que forem utilizar. Por exemplo, eu não quero deixar o GPT-5 Nano, nem o GPT-5 Mini. E também, isso também vale para os modelos de embedding. Então eu vou deixar ativos aqui somente o Tree Small e o ADA02. Eu não quero o Tree Large ativos. Então isso vai fazer com que todos os fluxos que eu fizer, tanto da parte de carga, né, dos dados, quanto os agentes, ou mesmo fluxos sequenciais ali, que vão utilizar os componentes da OpenAI, eles vão estar utilizando somente esses três. Isso é o que vai estar disponível para o usuário. Pensando em um contexto corporativo, é como se o administrador estivesse definindo quais modelos vão estar disponíveis para os desenvolvedores que podem usar e com qual chave eles vão poder rodar, tá bom? Então beleza, essa é uma das primeiras coisas que a gente tem novas aqui no Langflow. Beleza, voltando aqui para Home, então vamos dar uma olhada nessa parte de Knowledge. Na prática, dentro do Langflow tem um banco vetorial que vai permitir a gente manter dados para essa instância específica. Não é um banco que é compartilhado, ele é específico para essa instância aqui, mas ele já serve para o usuário que quer fazer alguma coisa rápida e criar vários fluxos que vão utilizar o mesmo conhecimento, sem necessariamente precisar criar um banco de dados, configurar uma instância, tudo isso. A ideia é ser bem prático aqui na utilização desses dados, tá? Então eu vou carregar aqui alguns arquivos. Eu vou carregar arquivos relacionados à declaração do imposto de renda aqui do Brasil. Vou usar o Tree Small, então vejam, como eu só ativei esses dois modelos lá na configuração dos modelos, somente esses dois modelos que eu tenho disponíveis aqui. E aí eu vou configurar quais são as origens, tá? Nas origens podem ser arquivos, então eu vou carregar alguns arquivos aqui. Beleza, então são dois arquivos aqui relacionados ao imposto de renda do Brasil. Aqui na parte de chunking, é um chunking simples, tá? Não é um chunking muito avançado, então eu vou dividir ele em 500 com overlap de 100. Posso configurar um separador, next step. Então aqui ele já fez a extração, ele mostrou aqui um dos chunks que ele tem disponível. E quais são as configurações gerais, e aí com isso eu posso, aqui você pode mudar também de arquivo, né, para ver qual é o resultado ali do primeiro chunk. Então eu vou carregar esse dado aqui. Então com isso ele começou a ingestão dessa base de conhecimento chamada dirpf, e ele está fazendo a ingestão disso aqui. Beleza, ela está aqui pronta. Uma vez que eu tenho esse dado pronto aqui, eu consigo ver todos os meus chunks. Não, a ideia aqui não é fazer um chunking mais avançado, um chunking contextual. A ideia é mais agilizar a vida do usuário. Eu só preciso carregar essa base de conhecimento e poder conectar ela com um agente. Então beleza, tenho meus chunks carregados. Então acho que essa é uma das primeiras coisas muito interessantes aqui dessa versão do Langflow. A gente já vai ver como utilizar ela dentro de um agente. Vou começar aqui com o fluxo do zero, então, para a gente criar, para nós criarmos um agente.
Então, vou criar um fluxo bem simples aqui. Vocês sabem, todo fluxo conversacional, normalmente a gente vai ter o chat input e o chat output. Aqui uma das primeiras mudanças que a gente tem no Langflow é que ao selecionar algum componente aqui, a gente pode ver as propriedades avançadas desse componente aqui. Também aqui a gente pode editar o nome desses inputs, a descrição desses componentes também pode ser feita nesse painel aqui ao lado, tá? Vou arrastar o componente de agentes. E aí, vamos só conectar o input e o output. Então a resposta vai aqui para o output. Vejam que aqui na parte do Language Model, ele já está usando os modelos que estão disponíveis lá na minha configuração de modelos. Então aquela primeira configuração dos modelos que a gente fez, ela já está sendo aplicada aqui. E aqui eu consigo até ativar outros, se eu quiser, por exemplo, ativar modelos Watson, modelos Olama. A gente pode fazer tudo isso aqui também, mas nesse caso eu já fiz logo lá no começo, tá? Da mesma maneira que a gente tem as propriedades avançadas do agente, e temos aqui também as tools, né, as ferramentas que a gente vai conectar com esse agente. Então, para juntar as duas coisas, né, eu vou trazer a knowledge base. Então, daquele arquivo que a gente carregou lá no passo anterior, eu vou escolher qual é a knowledge base disponível e eu vou transformar ele numa ferramenta, né? Então, essas ferramentas, elas vão ser conectadas aqui ao agente e eu posso definir aqui qual que é o objetivo dessa ferramenta, né? Então, informações. Tem informações sobre o imposto de renda no Brasil. Quando a gente precisar de informações para responder perguntas sobre isso, ele vai poder vir aqui, tá? Então, beleza. Uma vez que eu tenho isso, a gente vai para a próxima novidade do Langflow, que é o Playground. Então, o Playground agora ele está mais avançado. Ele tem uma gestão São muitas melhorias aqui mais técnicas, que não são necessariamente uma mudança na UI, mas o Playground agora, né, que é ali a maneira que a gente utiliza o fluxo, ela tem algumas novas... Ela está melhorada do seu ponto de vista de performance e de funcionamento, tá? Então, eu vou perguntar aqui qual o limite de injeção. Ele rodou, porque a primeira coisa diferente, né? Então aqui ele já chamou aquela base de conhecimento. E aqui foi como ele fez a busca vetorial, né? Isso essa busca vetorial foi executada no banco que está embutido, e aí com isso ele tem ele tem aqui as informações textuais, o arquivo, né? Os metadados, qual é o score de similaridade, quantos chunks ele ia retornar e assim por diante. Tá? Então, aqui também tem algumas coisas diferentes, mas mais sobre o funcionamento desse fluxo. Tá? Legal, então tem meu agente criado, estou conectado à minha base de conhecimento, fiz a execução desse agente, como é que eu entendo o que aconteceu nessa versão. Então aqui no menu, na barra esquerda aqui da tela, a gente vai ter essa opção nova aqui, Traces. Vamos dar uma olhada nela. Então, essa execução específica que eu fiz aqui, ela tem um determinado input, ela demorou um determinado tempo, 11 segundos nesse caso, consumiu 2037 tokens, e eu vou clicar aqui e eu consigo ver exatamente o passo a passo de execução dessa solução. Então, ela tem lá um knowledge base, que nesse caso ele não foi executado porque ele foi executado como ferramenta, né? Então, ele teve chat input, que levou 9 milissegundos para ser processado, e aí o componente do agente. Esse componente chamou um agente executor, entrou numa chain, aqui foi a chamada, né, do retrieve data, que é o nome da tool que a gente expôs lá naquele knowledge base. Essa foi a busca, esse aqui foi o resultado dela, essa busca levou 3 segundos. Depois ele retornou isso pro modelo, e daí com isso ele conseguiu gerar ali uma resposta pra gente, e ele produziu essa saída aqui, tá? Essa é uma das coisas que sempre fez falta aqui no desenvolvimento de fluxos com Langflow, né? Poder entender exatamente quanto tempo levou cada um dos documentos, né? Quais foram as etapas que ele passou, qual foi o input e output de cada uma dessas execuções. E aqui agora a gente tem uma visão muito mais completa para entender qual foi o comportamento desse agente, e isso vai permitir a gente evoluir os agentes, né? O desenvolvimento dos agentes. Então, acho que das novidades todas aqui, essa com certeza é a que eu particularmente mais gostei de ver, tá? Voltando aqui para o fluxo, acho que a última novidade interessante aqui que a gente vai ter é a possibilidade de execução, é uma nova API para execução desses fluxos. Então, vou utilizar esse fluxo mesmo aqui, vou aqui na parte de API Access,
O modo antigo, né, a V1, essa API V1, ela continua disponível, então eu vou executar esse fluxo aqui. Então eu vou rodar esse fluxo aqui através de APIs, então basicamente o que eu preciso fazer é ter o fluxo aqui, né, na API V1 Run, o ID do fluxo e qual é o meu input value. Nesse caso, então, é o mesmo fluxo, eu vou perguntar para ele se há limite para despesas médicas. Vou executar aqui. Legal, então ele rodou, e uma das coisas que era mais difíceis aqui da gente lidar com o output do Langflow é que esse payload ele traz muitas coisas e às vezes até o resultado dele é um pouco repetitivo, ele traz coisas a mais e a gente fica meio difícil de saber exatamente o que utilizar. Legal, então nessa nova versão do Langflow tem uma outra maneira da gente executar esse fluxo que é chamada Workflow. Tá? Essa maneira do Workflow, ela carrega mais componentes, mais informações dentro do payload. Então, por exemplo, aqui o Flow ID, eu tenho que colocar ele no corpo da requisição e todos os meus inputs são mapeados dessa maneira. Então, aqui é o componente chat input, né, e o ID dele, qual que é a propriedade e qual é o valor que eu estou enviando para essa propriedade. Então, aqui, por exemplo, eu vou carregar no MySessionID. Eu poderia ter outros, eu poderia configurar, por exemplo, o nome do modelo, poderia configurar uma série de outros parâmetros através disso. É o que a gente antigamente chamava de tweaks, né? Antigamente não, ainda continua existindo, mas é o que era chamado de tweaks, aqui a gente consegue definir todos os atributos aqui dentro desse inputs, tá? Então eu vou executar esse fluxo aqui e a gente vai ver o que acontece. Legal, então aqui a gente recebeu essa resposta. Internamente ele já criou um Job ID, a gente já vai ver isso um pouco mais em detalhes, qual foi o input desses fluxos, se ele teve erros, qual foi o status, quando ele foi executado, e o output, né? Então o componente lá que gerou a saída desse fluxo, qual foi o conteúdo dela, qual foi o status dela, se tem algum outro metadado relacionado a ela. Então é uma saída muito mais limpa, pensando até na transmissão de dados, né? A gente tem agora um payload muito menor do que a execução anterior. Se a gente for ver aqui, essa aqui tem 1.97, se a gente olhar a execução anterior, a gente tem 15.62 KB. Então, aqui nessa versão nova, a gente já tem até uma redução muito significativa do payload também, gerado pelo Langflow. Uma outra coisa interessante aqui é que a gente pode mudar esse atributo background para true. Rodando esse fluxo aqui com o background true, ele vai retornar para a gente um ID, né, do job, e esses outros dois links aqui, tá? Eu vou usar esse Job ID aqui, e a gente vai ver o status de execução desse job. Legal, então ó, nesse caso aqui ele já terminou, e aí a gente vai ver a resposta de novo, uma resposta bem curta. Então, se esse fosse um fluxo mais longo, né, durante a execução, ele iria retornar as informações aqui. Eu poderia ficar fazendo um pooling ali, né, vendo de segundo em segundo, 4, 5 segundos, de tempos em tempos, para poder ver o status do fluxo e aí poder pegar o status de execução desse fluxo, tá? Além dessas funcionalidades novas aqui, alguns componentes novos bem interessantes também, por exemplo, esse componente agente, que são componentes que podem permitir a gente utilizar modelos para melhorar ali tabelas de dados, gerar tabelas ou reduzir ou ampliar tabelas que a gente tenha. Então esses componentes aqui. Também os componentes de guardrails, então todos esses componentes embaixo aqui de LLM Operation. Por exemplo, esse guardrail, roteador, são componentes bem interessantes que permitem a gente filtrar os dados ou tratar os dados antes, por exemplo, da gente enviar eles para um provedor de modelo, né? Que é sempre uma preocupação com vazamento de dados, esse tipo de situação. Então, principalmente os guardrails é um componente bem interessante para esse caso de uso. Se você estiver interessado nesses componentes ou em algum outro ponto específico, deixa um comentário aqui no vídeo e eu procurar fazer um vídeo sobre esses assuntos, tá bom, pessoal? Por esse vídeo aqui é só, mas normalmente deixe seus comentários, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, se conecta comigo lá no LinkedIn e vamos nessa, até mais!